Estamos iniciando mais um Vox Popcast. O episódio de hoje é para quem tem espírito aventureiro e alma de viajante. Então, se essa é a sua vibe, ou se você tem vontade de fazer uma viagem internacional, cola aqui com a gente, porque vão rolar várias dicas e também vai rolar um papo sobre aquele lance que todo mundo adora, os famosos perrengues de viagem. E eu tenho certeza que a galera aqui tem muitos para contar, porque eu convidei uma galera viajadíssima. Quero começar introduzindo aqui Gabriela Barreto, estudante de doutorado que já se aventurou morando fora do Brasil 2 vezes, já visitou de mais de 30 países. Prazer ter você aqui com a gente. Oi. Hugo Freitas, empreendedor que tem um relacionamento seríssimo com campos, né? Que parece que você quer a Caverna do Dragão, você tenta ir embora, não consegue. Já visitou vários países, né? E promete entregar vários perrengues de viagem, eu tô sabendo já também. Alguns. Durval Pimentel, engenheiro metalúrgico, que fez o saudoso Ciências Sem Fronteiras, né, jovem? Saudoso. Passou um ano no Canadá e esteve recentemente passando uma temporada na Austrália também, né? Vamos observar como é que foi isso aí. E é um prazer ter vocês aqui hoje para a gente falar sobre esse grande mundo, né, das viagens, dos perrengues chiques, dos perrengues tenebrosos também. Exatamente. E do que fazer e do que não fazer em viagens. O que não fazer. O que não fazer é muito importante. Boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui, Júlia. Quero começar iniciando, né, a primeira pergunta. Qual foi o primeiro país que vocês visitaram? Como é que foi essa primeira viagem? Pode começar com Hugo Freitas. Campos serve de exemplo? Rapaz! O país Campos Goytacazes. É nosso país, Campos. A primeira viagem internacional que eu fiz foi pra Argentina em 2000 e alguma coisa, não vou lembrar o ano exato. Quantos anos você tinha? Você lembra, assim? 13. Cara, Ih, é muito tempo. um jovem. Um jovem. Foi a família toda, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão. Que foi inclusive o que eu tava falando, né? Que eu tava estudando na escola na época e um certo período da escola tinha um programa que eles apresentavam lá que você tinha que fazer algum trabalho, né? Todas as séries, todas as turmas tinham que apresentar aquele trabalho. Eu estudei lá por 2 anos, não apresentei nenhum, porque nos 2 anos cansei com minha viagem, eles me deram a nota do mesmo jeito. Ah, que pena, não teve que apresentar o trabalho porque tava na Argentina, tá ligado? O meu trabalho foi viajar. O meu trabalho foi viajar. Tá trabalhando com a mente, né, cara? Desenvolvendo conhecimento. Vivendo arquitetura diferente, tentando aprender outras línguas. Exatamente, cara. E você, tipo assim, foi com sua família? Você foi sozinho? Como Não, é que fui foi? com família. Viagem sozinho, só aqui no Brasil mesmo. Só pra com- fora foi só com família. E Gabi, fala aí. Do primeiro Do país seu que eu primeiro fui. país. Então, o primeiro país que eu fui foi quando eu também fiz o Ciências Sem Fronteiras, que nem Durval, inclusive na mesma época, quando ele estava no Canadá, eu fui para a Hungria. E, bom, não falava húngaro, até hoje não falo, não pretendo falar. Se Deus quiser, nunca mais eu vou ter um contato assim com esse idioma, porque é pior que russo. Mas a galera lá falava inglês, não todo mundo, só o pessoal mais jovem, então foi um pouco difícil até aprender o nome de tudo no supermercado, aqueles rótulos, aquelas coisas. Eu não sei como minha mãe deixou eu ir, porque eu não tinha a menor noção de nada, eu não sei como eu sobrevivi, eu não sabia usar o Google Maps, eu não sabia Não sabia andar atravessar a rua em Campos Goytacazes. Gabriela não sabia eu não atravessar a sou muito rua, é um boa em detalhe. atravessar a rua, eu não sei, eu acho que Deus cuida muito de mim, na verdade, porque só essa explicação. Eu não sabia cozinhar, eu lembro que eu olhei assim, cheguei no quarto do dormitório, eu olhei pro lado, eu olhei pro outro e falei, o que eu vim fazer aqui? Por que eu saí, tipo, da minha casa, onde eu tinha tudo, sendo que eu não sei fazer nada? Que isso, cara, aí, mas você não nesse desenvolveu dia- essa habilidade. Não, eu desenvolvi habilidade na marra, lá Aprendeu a fazer mesmo. miojo, Eu pelo aprendi menos, na né? marra. Não, nos meus primeiros 6 meses eu só cozinhava um arrozinho de saquinho e aquele frango pronto. Era só isso que eu comia. Não, já era um desafio você comprar o arroz, né? Você sabia o que era arroz. Exatamente, porque eu não sabia como que era arroz em húngaro. Então você imagina, eu não tinha nenhuma experiência com nada. E sempre é assim, mas esse que é o legal, você simplesmente não pensa muito não. Se eu pensasse nisso, eu ia ter deixado de ir por trava boba, sendo que quando você tem que se virar, você se vira. A evolução é muito grande, né? Você volta outra muito grande. pessoa. Meu caso foi o Canadá também. Foi no Ciências Sem Fronteira. Eu e Gabi, a gente estava, na verdade, eu até lembrei disso agora. Você falando, a gente ia no ano anterior pro Ciências Sem Fronteira. A gente chegou, eu ia para os Estados Unidos e Gabi ia para... Eu nem sei se você ia para a Hungria mesmo no ano Eu anterior. ia pra Hungria mesmo. Eu ia para os Estados Unidos. Só que com as greves da UENF, aquelas doideiras todas, a gente desistiu, né? A gente chegou a conseguir a bolsa. Conseguiu tudo, passamos no processo. Aí a gente... Gabi, vai atrasar muito a nossa vida aqui se a gente for, por causa da greve.
Aí, e de fato, quando teve gente que foi nessa época e formou até depois da gente. Atrasou 2 anos, porque teve uma greve antes e uma greve... Exato. Quando eles voltaram. E a gente estava percebendo um padrão, que a gente é muito calculista, né? Engenharia, etc. Cara, tá tendo greve sempre no meio do ano. Basicamente. Então, se a gente for no ano que vem e continuar nesse mesmo ritmo, vai ter greve enquanto a gente estiver lá. E aí a gente calculou um negócio tão bem calculado. Ixi, eu tô passada. E teve a greve enquanto a gente tava lá. Teve a greve enquanto a gente estava lá. Então, não só eu fui e fiquei um ano fora, como eu voltei mais adiantada que a minha turma. Que isso, cara. Porque a galera aqui ficou parada enquanto eu tava lá. E a gente puxava as matérias dos períodos anteriores, sabendo que a gente ia no outro ano. A gente falou, então a gente vai ficar esse ano aqui puxando as matérias dos próximos períodos pra gente não atrasar tanto. E ainda vai ter esses 6 meses sem atrasar, porque vai estar em greve. Então, a gente teria conseguido formar um semestre antes. Eu não formei porque eu comecei a trabalhar na época. E aí eu enrolei o TCC, só por isso. Eu também, eu podia formar. Mas a gente poderia ter formado um semestre antes. Do que a galera da turma de vocês. Do que a galera também da nossa turma. Tô passada, mesmo tendo um CCC fronteiro. E a gente ia formar com 9 semestres. Aí eu falei, não, eu vou esperar um pra fazer o TCC. Não tava com o emprego certo nem nada. Então eu falei, não preciso correr também. Mas se eu quisesse correr pra formar, eu poderia. Que isso, cara. Mas aí foi o Canadá. E assim, foi ótimo. Porque, na verdade, pra mim, assim, eu tava com os Estados Unidos em mente. E aí eu tinha um amigo que tinha voltado do Canadá. Quando o processo começou a abrir. E aí esse amigo meu tava falando maravilhas do Canadá e eu fiquei assim, cara, o pessoal sempre tem uma brincadeirinha de Canadá e os Estados Unidos que deu certo. Falei, eu acho que eu vou pro Canadá mesmo. E aí a gente fez os processos, eu e a Gabi fizemos o processo todo junto. Por isso que eu falo que a gente meio que só separou na hora de viajar mesmo. Fizemos os exames de inglês, fizemos tudo. No Canadá, na época... Mas você fez exame de inglês pra falar húngaro? Exatamente. É porque, na verdade, qualquer lugar que você vai pra estudar fora, você tem que ter o exame de proficiência. Sim. E ele é inglês, que é meio que a língua universal da ciência. Então, tipo, das pós-graduações, etc. Se não for aqueles países que tem muito orgulho da língua, tipo França, Alemanha, aí você tem que saber... Ah, é? Na Itália, tem que ser italiano. Eu fui agora pra Colômbia e eu fiz proficiência em inglês, sendo que a língua lá era espanhol. Caraca. E você foi pro Canadá, mas tinha partes em francês, alguma coisa, ou era só inglês? Não, eu fui pra Ontário, né? E em Ontário eles falam inglês. A capital fica lá, né? Que é Ottawa. E lá em Ottawa, geralmente você consegue ver, porque é bem na divisa, assim, com a parte francesa. E aí tem gente que fala francês, fala inglês. Mas lá onde eu tava era inglês. Você não via... E as pessoas não falam francês, tá? É mesmo? Não é comum. Não. De pessoal ser todo mundo bilíngue. Não é comum. Geralmente quem fala francês também fala inglês. Quando eu fui no Quebec foi desesperador, porque eu não sabia nada de francês. Inclusive estou fazendo francês agora, e para poder, porque eu quero ir que eu já voltei algumas vezes pro Canadá e eu quero voltar para ir visitar o Quebec direito. Pode crer. Foi tenebroso, assim. E tipo assim, vocês foram, né, fazer um intercâmbio sozinho, claramente, como estudantes. Qual foi a sua primeira viagem sozinho? Sozinho? Ou tipo assim, sem os pais, né? Sem esse apoio dos pais, com os parceiros, uma parada assim. Não, porque depende, né? Eu tenho períodos da minha vida que eu fiz viagens sozinhos, assim, né? Não precisa ser primeiro, eu vou falar uma marcante, né? Porque eu acho que de vocês foram intercâmbios. Marcante... É porque é diferente, né? A viagem de vocês foi intercâmbio, foi aquela coisa, né? Vou estudar, sofisticado e tal. Sofisticado. Pesquisar, não sei o que. Sim. A minha foi, eu vou encher a cara em Porto Seguro, né? Mas tá valendo, né? Tá valendo. Eu, 4 amigos, saímos aqui de Campos. A história começou um pouquinho antes. Que a gente combinou de começar a encher a cara um mês antes de eu viajar. Pra se preparar? Pra se preparar, que a gente tava indo pra uma festa que durava 5 dias. Saudade de juventude. Eu tava com 20 anos na época. Pois não podia fazer isso. Treinando Hoje não dá mais, não. Hoje em dia, a gente bebe um dia, no outro dia ressaca. Era uma festa open bar, que já tava tudo pago, né? No valor do ingresso tava a hospedagem paga, as entradas da festa, aquela coisa toda. E a gente saiu daqui no domingo, a festa começava na quarta-feira. A gente chegou lá na quarta-feira. Que isso? São 12 horas de viagem, mas sai daqui no domingo. Não, peraí, você vai passar... Como assim, cara? Você saiu que domingo, chegou a quarta só? Só, a gente foi parando. Ah, tá. Você falou... a gente foi parando, né? Não, sei lá, cara. Então foi tipo uma road trip, vocês foram parando em vários lugares, conhecendo vários lugares. E bebendo, provavelmente, em vários lugares. Em todos a gente parou e bebeu, em todos a gente acampou.
Também teve esse rolê. Legal, acampar legal. A gente acampou em todas elas, né? A gente até tava com condição de chegar e falar, pô, vamos parar na pousada, mas ninguém quis. O rolê era, vamos passar perrengue. Entendi. A gente passou no supermercado antes, comprou arroz, né, linguiça e carne seca, essas coisas assim, e parava na estrada, catava galho, essas coisas, acendia ali um tijolinho perdido no meio da estrada, fazia uma fogueira ali. Que isso, muito raiz então a parada. A parada foi assim, a vibe foi passar perrengue mesmo. Todo o dinheiro pra poder não passar, mas a gente passou. Mas é legal, novas experiências, né, cara? Porque quis, a gente acampou no meio do nada, do lado de um resort chique. Assim, aquela coisa de outro mundo. O contraste, né? Um resort maravilhoso e assim, tinha um terreno do lado gigantesco, dava pra fazer mais uns 3 resorts naquele terreno, a gente botou a barraquinha nossa lá e falou assim, aqui é o nosso resort, vamos acampar aqui essa noite. Pô, maneiro, eu gosto das experiências diferenciadas, assim. E realmente, né, vocês foram numa vibe, tipo assim, do conhecimento e tal. Mas eu tenho certeza que vocês têm umas viagens, assim, que vocês foram pra curtir. Já tiveram? Não, pra ir no festival, esse tipo de coisa? Acho que eu nunca tive viagem que eu fui pra festa. Nossa, não. Eu fui pro SWU e... É porque assim, é bom deixar claro que tudo que eu faço, eu planejo antes e sempre dá errado. O planejamento, eu tenho que parar de planejar, porque o planejamento, ele vai dar errado. Durval, planejar e juntar dinheiro. O resto, dinheiro, você resolve porque qualquer agora na coisa. Austrália eu peguei empréstimo, então vocês vão ver aonde que eu vou. Como é que vai as minhas coisas, meu planejamento. Mas eu fui pro SWU e foi a primeira viagem que eu fiz, assim, eu também tava com 19 anos, eu já tinha saído de casa porque eu fui estudar fora, tava morando em Juiz de Fora na época. E foi eu e minha amiga, Ana Paula. E aí eu fui planejar, né? Porque aí eu sou planejador, sou o melhor planejador pra planejar viagem. Faz a planilha. Aí eu fui lá, ia ser em Itu. Aí eu vi que se eu fosse pra Campinas, era mais perto de Itu para poder ir, então era melhor, blá blá blá. Aí fomos pra tal de Campinas. Não tinha transporte de Campinas pra Itu. Não existia transporte. Você inventou que E quando eu cheguei lá, eu descobri que no aeroporto de São Paulo ia ter ônibus levando pro festival de graça quem tinha o ingresso. Aí chegou, só que a sorte é que tinha uma galera que tinha cometido o mesmo erro. E aí a gente veio que juntou e pagou um táxi pra levar a gente. Aí nós fomos de táxi. Mas chegamos lá, cara, São Paulo é frio, a gente não tá acostumado com isso. Eu fui com um casaco jeans, fez acho que 12 graus, eu tava me tremendo de frio. E a gente fez um negócio que ia ser bate e volta e sair do festival pra ir pro aeroporto, mas não tinha como voltar pro aeroporto também. Porque aí tava eu e a minha amiga só, a Ana Paula. E não tinha como. Aí a gente foi e falou assim. Aí eu liguei pra minha mãe, desesperado, que aí você tem 19 anos, você liga, mas liga pra mãe. Mãe, pelo amor de Deus, eu preciso ficar num hotel, alguma coisa pra poder viajar. Eu tô com Sobreviver. E meu voo era tipo assim, 10 da manhã do outro dia. Isso era tipo meia-noite, assim, quando a gente já não tava aguentando mais ficar no show e tal. E aí a gente foi, conseguiu um ônibus pra Campinas, numa embolação lá. Eu nem lembro como, pra te falar a verdade, porque foi tão embolado que a gente conseguiu um ônibus pra Campinas, ficamos nesse hotel. No dia de ir pro aeroporto a gente se perdeu, foi parar nos bairros que não tinha ninguém, um negócio absurdo, assim. Que beleza, Foi perrengue, muito perrengue. O jovem adora fazer esse tipo de coisa, né? Fazer coisa. Mas eu não é nem jovem, eu sou muito desastrado, tudo que eu planejo dá errado, cara, é incrível. Não, quando eu era jovem, quando eu tinha 23, foi quando eu fiz minha viagem pra Ásia. Eu cheguei aí em uma festa. Eu nunca fui muito de viajar pra festa. Eu gosto de viajar mais pra ver a natureza. É a minha vibe. Mas eu fiz uma viagem pra Tailândia. E aí o espírito de jovem é tipo assim, posso conquistar o mundo, né? Só que posso conquistar o mundo sem muito dinheiro. Então a gente faz umas economias porcas às vezes. A gente acha, nossa, tô abafando porque eu economizei, tipo, sei lá, R$100 aqui. E no final, você depois pensa, caraca, R$100 era pouco pro O barato sai caro. O barato sai caro. Viagem de festa. E aí eu fui... Lá na Tailândia, eu fui pra uma festa, foi a única festa que eu fui, assim, em viagem, chama Full Moon Party, que é uma festa, tipo uma rave na Tailândia e tal, e aí eu falei, bom, sei lá, tá uns R$10, 15 mais caro se eu me hospedar na ilha da própria festa, eu vou me hospedar na ilha vizinha. Porque eu simplesmente, né, tô aqui, se eu não me engano era Copangão, o nome da ilha da festa, e eu tava em Koh Tao, que era outra ilha. Eu falei, só pegar um barco e ir pra lá. Transtornado. Tudo maravilhoso, só que assim, depois que você já tá na festa, sei lá, 12, 13 horas, você só quer a sua cama, você pagaria R$100, R$200 a mais pra ter uma cama ali, pra você não ter que esperar mais X horas para o primeiro barco aparecer, para você ter que pegar um barco e ainda se dirigir ao seu hostel. Tá doido, vai ficar pelo chão em qualquer lugar.
É isso. Mas eu fazia. Mas você eu foi, sempre fiz fez. esse tipo de economia que no final era economia porca. Eu já- Sempre aconteceu isso comigo. Aprendizado. Eu tive um relato muito parecido com o seu. Eu sou muito fã de Evanescence, né? Inclusive vou no show esse ano. Maravilhoso. E aí o que acontece? Eu, tipo assim, eu morava em Londres na época, né? Então era muito fácil eu ir pros lugares, tem vários shows, né, pela Inglaterra. E aí eu fui lá, peguei acho que eu peguei um trem, na verdade. Eu não lembro se foi em Reading, é a cidade próxima, né? Beleza, fui, eu pensei assim, vou fazer um bate-volta. Só que fui pro show, me emocionei, eu não vou esperar a Emily sair, que do show ficou tarde, não tinha mais como voltar, tive que dormir na rua, em frente a uma igreja. Falei, vou comprar uma garrafa de vinho aqui pra me esquentar, né? Pelo menos era Tipo na isso. Inglaterra, né? Então, na Inglaterra, já fui em festivais também, fiquei sem ter como voltar, dormindo na estação lá. Não, mas aí vocês estão falando de perrengue, pô. Uma passou Perrengue perrengue na chique. Tailândia, a outra passou perrengue em Londres. Eu passei no... É porque é o Passou famoso perrengue no Canadá. perrengue Fora, chique, não. né? Meus perrengues foram tudo dentro do Brasil. Eu Você tenho não perrengue teve nas suas chique. viagens? Não, eu tive de ficar doente. É diferente. Como assim? Que lance é esse de você ter Agora, quando viagem perrengue de desse, doença? vou fazer bate e volta pra festa, assim, foi tudo dentro do Brasil, pô. O último foi ir no show do Kiss. Eu fui fazer bate e volta lá em São Paulo. Ah, mas tá, de boa, né? É, São de Paulo, boa, 10 horinhas de não, ônibus. Mas pode dar ruim, é o que eu tô falando. Sempre pode dar Se ruim. for com você. Não É deu isso que o muito ruim, planejamento- não, mas Comigo podia dá dar. ruim. É isso que o planejamento nunca pega, a parte que pode dar ruim. É. E sempre tem uma chance de Tem dar um ruim. negocinho. Tá? Mas às vezes dá bom, coisas que você não espera, né? O Sim, problema não, com do certeza. planejamento é porque você tem um X de dinheiro. E se você for pensar na parte que tá ruim, você vai precisar de 2x de dinheiro. E aí, quando você fala assim, mas eu tenho que ir, eu consigo ir com X, não vai dar nada ruim. Eu já viajei sem seguro várias vezes pro exterior. Seguro? Tipo Nunca ouvi falar. Não, eu sempre faço se seguro. Façam seguro. Cara, se eu passasse Eu mal, sempre já faço. era. Essa Eu ia do deixar seguro tem que fazer. É. Isso, Eu ia deixar minha isso aí, vida se eu ali. não tivesse. Se eu não, né? Porque quem planejou a viagem foi meu pai. Se ele não tivesse feito, tinha. Não, é muito importante. Eu tinha me perdido legal ali E o que aconteceu com na você? segunda vez que eu fui na Argentina. Fomos pra Argentina, meu pai planejou a viagem, né? Ele chegava de vez em quando com as viagens malucas. Tô com dinheiro, comprei essa passagem, vamos lá. Fomos pra Argentina, eu e ele, né? Essa viagem foi só eu e ele. Pra onde lá você foi? O roteiro seria, a gente ia passar 3 dias em Buenos Aires, depois ia pra Ushuaia e ao Calafate. O Calafate, ver lá a geleira, né? Aquela coisa maneiro, toda, maneiro. pô. Rolê bem legal, né? Chego na Argentina muito bem, né? Descemos em Buenos Aires, ia passar 3 dias lá, ia ser 1 semana na Argentina. Tô com pneumonia. Ah, que beleza! A gente chegou no hotel, eu sentei já meio mole, né? No saguão do hotel, aquela coisa assim já. O pessoal adiantou do hotel, né? Eu não tava no horário de check-in, mas eles adiantaram e falaram assim, não, pode ir lá pro quarto, vai lá e tal. Eu vi cheguei o seu estado. Não, eu tava pálido, né? Eu tava da sua cor. Entendi. Você... Essa referência, o que Entendi a aconteceu? referência. Aí eu cheguei lá, beleza, tô lá deitado, né? E tava quente na Argentina na época, não tava muito frio assim não. Ia tá frio em Calafate, né? Que eu ia pegar menos alguma coisa, Pode mas crer. eu tava no 16 graus em Buenos Aires, não é tão frio É, assim. de boa. Não é nada que um casaquinho resolva. É um casaquinho jeans aí, como igual do Durval. Eu ia falar isso, eu tava bebendo água. É, gente. Aí beleza, eu cheguei lá, subi pro quarto do hotel, me enfiei debaixo do edredom, liguei o aquecedor e eu me tremendo de frio, tremendo. Isso era o auge da H1N1 Meu na América Deus. Latina, então Nossa, você imagina, cara. né? Chegamos no hotel, era no nível que assim, se eu Colocado em quarentena. tivesse parado, eu não me tremia. Se eu me mexesse um pouco, pra virar a cabeça de lado, eu me tremia todo. Que Nossa isso. Senhora. Tava muito absurdo. Aí, né, meu pai chegou no quarto e falou, ó, vamos pro hospital. E ele quase que não fez o seguro. Nossa. Chegamos no hospital, aí o pessoal, né, olhou assim, passei por uns 3, 4 médicos diferentes. H1N1. Tava no auge, né, ninguém sabia e tal, aquela coisa toda. Foi tipo Covid no começo, né? Pode H1N1 ser foi que é parecido, mistério, né? Aí tudo era H1N1. Tudo era H1N1. Aí, beleza, né? Fizemos lá a parada, meu pai falou, ó, vou cancelar essa viagem. Ele ainda perguntou, dá pra levar o menino pra o Calafate? Falou, bom, se ele tá morrendo aqui, imagina lá que vai estar fazendo menos 12. Sim, pô, precisa de tempo pra se E lá recuperar, é né? muito mais sul, né? É tipo no extremo sul da América você do vê a Sul. Antártida do outro lado do mar. Que maneiro.
Né? Aí ele chegou e até hoje eu não fui lá, né? Por causa disso. Que isso, cara. Aí perto eu vou comprar uma passagem pra ir ver o que ela faz. Vou entrar aqui agora. Agora a gente já pode planejar de ir. Não, ele cancelou a viagem de volta, né? Trocou a passagem de volta, voltou pro dia seguinte. Ainda falaram, não, vocês não podem voltar pro Brasil, tem que ficar aqui. Meu pai falou, não vou ficar. Em quarentena ainda. E na Argentina, meu pai não fala espanhol, né? Eu muito mal falo português. Né? Eu ainda arranhava alguma coisa no inglês e entendia um pouquinho de espanhol, mas nada demais também. Aí ele, não, vamos voltar pro Brasil, porque lá pelo menos a gente fala a língua do médico. É verdade. Essas coisas de idioma são muito bizarras. E é né? bom você estar num lugar que tipo, você conhece as pessoas, e o hospital, e o procedimento. Você já Não, mas tem uma meu pai já tinha ido pra referência do Argentina, assim, da primeira viagem que a gente fez pra Argentina, que foi a minha primeira viagem internacional, pra essa, ele já tinha ido pra Argentina mais umas 4 vezes. Teve um período que eu falei pra ele, compra lá uma casa lá, porque É você tá indo viciado demais, na Argentina, hein? né? Aí E depois, hoje ele vai comprar baratinho a casa, se ele quiser comprar. eu já falei pra ele. Vai só ser barato. Aproveita. Aí. Né? Aí depois ele decidiu trocar a Argentina pela Espanha, mas enfim. Aí a nova vibe dele Mas é deu um essa. upgrade, né? Ele ficou focado ali no espanhol. Ficou no focar em espanhol, mas não fala nada de espanhol também. Ele quebrando as regras. Eu não quero falar isso aí, é isso aí mesmo. Não, Mas é. espanhol é uma coisa que a gente acha que fala. Não, eu não acho que fala, não. Não, é porque Eu a acho maioria que das fala. pessoas que fala português, não, eu sei falar portunhol, se eu embolar a língua eu consigo e tal. Cara, eu formei em espanhol aqui no Brasil e fui morar na Colômbia. E aí eu cheguei lá, tipo, primeira semana, você sabe espanhol? Sei. Aí fiz no hostel em Bogotá, fiz uma amiga peruana. E ela falando em espanhol comigo, aí eu... Aí eu tentando falar de volta a ela, eu falei, eu acho que eu não sei tanto quanto parecia, eles falam rápido, quanto né? eu achava que eu sabia. Eu passei por isso no Eu Tomorrowland. maior perrengue pra poder falar espanhol, pra poder me comunicar, e eu ficava assim, eu acho que eu tenho que me dedicar a aprender, tipo, do zero. E eu tinha formado. E tem muito brasileiro que vai pra lá achando, não, eu vou enrolar. Cara, é parecido, é similar, é mais fácil de assimilar sem saber nada do que o inglês, porque você consegue se virar fazendo uma mímica. Mas não é a mesma coisa, não, de perto não é a mesma coisa. Eu acho que eu demorei uns 3 meses forçando o espanhol mesmo, porque eu falei que eu tô aqui, eu tenho que aprender. E eu tava morando sozinha, eu fui morar com nativos. E aí eu falei, não, eu vou começar todo dia a ler livro em espanhol, ver série em espanhol, vai ser uma lavagem cerebral de espanhol. Vou colocar no meu subconsciente Vou colocar só um espanhol. Shakira aqui pra tocar. Eu só ouvia música, eu fiz uma playlist de espanhol e era tudo, tipo, tudo que eu consumia de conteúdo. Eu comecei a seguir blogueiras em espanhol, até o Gabi passou Instagram. 5 meses só ouvindo reggaeton. Mas foi por aí mesmo, só reggaeton, e Shakira agora entrou no reggaeton também. Então, era só isso que eu escutava. E aí, tipo, depois de uns 4 meses, e forçando conversar, forçando falar, que eu consegui entender que agora eu me comunico em espanhol. Mas é muito bizarro. A galera acha que é parecido, mas... E a gente que estuda na UENF, a gente acaba fazendo espanhol, né? Porque tem uns professores que nem português professores falam. não falam português, Cara, eles dão aula de cálculo em espanhol. era uma coisa absurda. Esse negócio que você falou do peruano, eu passei por isso com um peruano também. No Tomorrowland, quando eu fui. Primeiro ano que eu fui. Também outro perrengue que eu fui sozinho. Mas ali foi calculado o perrengue, né? Bem calculado, Foi entendi. calculado. Eu quis viver a experiência 100%, acampar lá dentro e tudo mais e tal. É muito maneiro, né, cara? Capaz Pô, Festival. não, foi outra coisa, né? Mas esse é o do Brasil, tá? Não é da Europa. Não. Mas eu devia ter feito no SW, Não porque cheguei tinha área nesse de acampamento, patamar, mas não. eu quis economizar e fiz a sempre doideira tem toda. essa coisa. Não, que eu eu quis não quis economizar, não. Eu Pra fui mim chega. sobrando mesmo, com folga, exatamente pra não ter que economizar em nada. E eu conheci um peruano lá, conversando com ele, assim, e tal. Teve uma hora que ele virou pra mim, botou a mão no meu ombro e falou assim, cara, você não precisa tentar falar espanhol, não. Eu entendo português e inglês. Pode falar outra língua se você quiser. Pegou na sua mão, Aí eu olhei assim e falei, Obrigada. o que mais que você fala? Ele, italiano, francês, não sei o que. Eu falei, não, tá bom, vou ficar em português. É então, pra que você humilhar entende. isso aí? É pra me humilhar? Ele quis pisar Pode em você. deixar, eu entendi que eu não tenho educação suficiente pra conversar com Exatamente você. isso. Foi mais ou menos Mas isso. depois que eu aprendi espanhol... Mas o cara era simpático, ele deu a cutucada, mas foi simpático. Quando eu viajei e fiz um mochilão da América do Sul, eu achava o máximo. Todo mundo falava, posso falar inglês ou espanhol com você? Os dois. Querida! Poliglota, Era né? nesse nível. Eu falava, não, os dois, você escolhe. O que for mais fácil pra você, eu consigo me comunicar. É engraçado. Era bem essa Pode vibe. falar. Não, porque quando
você chega, quando você vai, por exemplo, pra Orlando, a galera identifica que você é brasileiro muito fácil. Eu acho que é fácil identificar também Mas todo brasileiro. mundo fala português lá? Cara, mas eles falavam é espanhol verdade. comigo. Eles falavam espanhol, vocês estão falando da dificuldade. Os caras tentavam falar espanhol, alguma coisa. Eu falava assim, cara, fala inglês, porque espanhol não dá, eu não entendo. Eu prefiro inglês também. É claro. Eu também prefiro inglês. Aí eu ficava e o pessoal assim, brasileiro? Sim. Samba. Aí começa a falar, Pelé. tem como falar inglês, por favor? Porque, né? Aí ele começava em inglês, aí eu, tá, tudo bem. Eu fui tentar dar informação pro cara, o cara era espanhol da Espanha. O cara ficou me olhando com a cara, tipo assim. Ele me perguntou, eu entendi o que ele queria saber, eu tentei dar a direção pra ele, mas impossível. Mas esse negócio, uma coisa muito importante, quando você vai nesse lugar, você pode até não saber, né, o idioma, como você foi, né, e descobriu lá que você de fato não sabia. Descobri que eu tinha o diploma, mas eu não sabia falar. Mas o importante é você tentar. Eu lembro quando eu fui pra Londres, fui primeiramente pra estudar na escola de inglês, e tinham vários brasileiros lá que não falavam nada. Só que eles metiam a cara mesmo. E, tipo assim, quando eu fui pra lá, eu era uma jovem tímida, né? Então eu tinha até uma certa dificuldade pra me comunicar a princípio, né? Tipo assim, nos primeiros dias. Depois eu soltei e falei, isso aí mesmo, tem que aproveitar a experiência. Mas a galera chegou já embrasada. Tipo assim, no pub já falava nada. Eu tenho um amigo, até hoje, né, ter contato com ele, que ele só falava a seguinte frase: oh, it's a fucking situation. Só falava isso, cara. E o resto era o inglês misturado com o português, ninguém entendia nada. E mímica, não sei o quê. Mas é isso, tem que meter a cara, né, Era o cara? Skylab que tava lá com você? O quê? Era o Skylab que tava lá com você? Rapaz, às vezes eu acho que sim. Mas eu acho que é isso. A primeira coisa, assim, pra aprender idioma é você não ter vergonha de falar. Porque você vai falar errado. Eu não tinha vergonha de falar espanhol. Eu sabia que eu não sabia falar, mas eu tava tentando. E quem tava lá comigo conversando sabia que eu era brasileira. Exato. E que eu tava tentando. Então eu sempre falava, me corrige se eu estiver errada. Eu sempre falava, eu não sei como é que é essa palavra em espanhol. Tô falando certo? Eu sempre pedi esse Maneiro, feedback. sim. E eu acho que se eu... É muito mais construtivo do que se você não chega nem tentar. Se você tá travada, você não evolui. Agora, você falando errado é que você vai evoluir. Não, Ou então, se você fica com um grupo de brasileiros só falando português, aí qual o propósito? Exatamente. Mas E é um esse fato, rolê de assim... cru eu acho muito melhor do que você já ir achando que sabe falar alguma coisa. Você tem que ir Não, aberto. Você aprende tudo 100%. Mas assim, é porque a gente fica com vergonha. Mas se você tenta falar a língua deles, eles geralmente, cara, já tem gente babaca, vai ter gente babaca, sempre tem. Mas... Não fala assim dele. Não, tem. Aqui no Brasil tem, sabe? Tipo assim, eu já vi no Rio várias vezes, assim, a pessoa veio de algum país aqui da América Latina, tava falando espanhol, e o motorista do ônibus Mas você viu se isso lixando. aonde? Não, no Rio. Mas você vai encontrar o carioca do local também, né? Alguma coisa você vai ter. Mas... O londrino, né? Em geral, eu não sei, porque eu não... Na verdade, eu já falava inglês quando eu fui, porque eu só passei no aeroporto de Londres, né? Eu já falava também, mas lá eu descobri outra vibe, né? Mas o inglês de Londres é diferente do inglês que a gente aprende na escola, no É, cursinho. bem Não, diferente. o inglês de Londres você Não, gente, é eu impossível. fui pra Austrália, vocês não sabem o que é inglês da Austrália. Era mais fácil comunicar com os cangurus, né? Não, com toda certeza, com toda certeza. Assim, não, a galera geral fala inglês entendível, mas tem o tal dos Bogan, sei lá como é que eles falam o nome dos caras lá, que é uma... Tipo, eles chamam, que é meio que o caipira que a gente fala aqui, assim, né? Que O redneck deles. E aí, os caras... É impossível, assim. É um negócio que você fica... É nível texano, nível escocês, é o quê? Não, eu achava Texas difícil. Texas é fácil perto do É porque coisa. tem muito imigrante lá, né? Então acaba Não, eu tô misturando falando do muito. pessoal tipo assim, australiano mesmo. Entendi. Imigrante tem, você vai encontrar brasileiro, por exemplo, em Brisbane, onde eu tava, era brasileiro a toda esquina, espanhol, tipo, o curso que a gente fez lá, tipo, o pessoal era 80% falando espanhol, muita gente da Colômbia, então você ouvia muito espanhol, português, aí tinha outras línguas que você encontrava, lá é muito, muito diversificado, mas o australiano raiz é difícil. Aquele que luta com o jacaré, né? Esse daí. Esse é o que eu conheço. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento aqui para mandar um salve da galera que está comentando aqui, está nos acompanhando. Mariana Neves Pimentel, Naira Ferreira estavam aqui desde o início, antes de começar, né? Olha aqui aí. no nosso aguardo. Naira tá... Júlia Neves, sua família tá em peso aqui, pois né, é, Jorge? Oswaldo Luiz Barreto. Meu pai. Seu pai aqui mandou vários beijos, falou, sou mais Gabi, tá aqui, ó. Saudades, Vado Mito. Tiago Rodrigues, o Guinho é o mais lindo. Gil Teca, que é seu pai, É mandou meu hoje. pai, tá na conta da empresa.
Lugares, Grande Daniel, fã de World of Warcraft, um episódio que faremos em breve. Opa, boa noite a todos. Ele falou que miojão com nuggets, sucesso. Quando eu morava na Inglaterra, eu comia muito miojo com nuggets. E lá, cara, eles têm um nugget que você bota na torradeira. É um retângulo, assim. Não, mas o melhor... Não, imagina... Fininho. Eu só comia isso, miojo. O melhor nuggets que você comeu foi na churrasqueira. Hugo, eu vou abordar essa situação aqui porque eu estava essa semana contando a história aqui na TV e a galera me julgou. Falou assim, o que você vai fazer um churrasco de nuggets? A galera não conhece o poder do nuggets na churrasqueira. Coisa eu dar esse recado aqui, é uma dica pra você. Quem tiver uma churrasqueira em casa e tiver nuggets, pode fazer que dá bom. E esse foi um dia de quase... Foi um perrengue, né? Que não foi de viagem, mas tinha, né? Foi um churrasco de supetão. Foi um churrasco surpresa. Mas nugget salva muito, né? Eu aqui em Campos uma vez tava muito ferrado de grana. E Fábio que me salvou. Fábio chegou com um pacote de nuggets lá em casa e um Guaraná, 2 litros de Guaraná. Aí eu peguei, só tinha arroz em casa, tinha nada, só arroz. Aí fiz um arrozão que quase queimou e a gente comendo nuggets com arroz, assim. Arroz com Mas Inclusive... esses caras que aparecem assim de surpresa é muito bom também. É muito massa, Quando cara. eu tava morando no Rio, teve um conhecido nosso que você vai saber quem é. Né? Depois, no final eu falo o nome, não vou falar o nome de ninguém. Já sei quem é. Não, você não sabe quem é, não. Talvez Sei você não. tá confundindo. a Ah, pessoa. mistério. São duas pessoas diferentes que passaram no Rio. Que ele chegou lá um dia, ele saiu da faculdade, né? Me ligou e falou, você tá em casa? Eu falei, tô. Ele abre o portão pra mim. Eu falei, pô, você tá aqui? Beleza, vou abrir, né? Cheguei lá, abri o portão, tava ele com a garrafa de 2 litros de Coca-Cola e um galeto. Ah, gente, que fofo. Isso que é amizade isso aí é amizade forte. verdadeira. Quero chegar com... Inclusive, você falou aqui, ó, do pai de Gabi, que você falou que tava com saudade. Ele mandou aqui, ó, saudade do Val, inclusive. Pois é, Vado. Tá vendo? Maria Fátima está aqui, ó, mandando um beijinho para o Durval também. Ah, Bibi mandou Dudu maravilhoso. Bibi. Emily Santos, adoro ouvir sobre viagens, aguardando o Dudu comentar sobre as deles. Ah, sim. Tá querendo saber Emília Primo de sobre- Samuel. Dudu, Dudu, sou fã demais. Também, manda aí. Igor Dudu em falou, peso aqui. quem não tem perrengue, não tem história. Jussara Pimentel mandou um coraçãozinho e Renan Lil tá nos acompanhando aqui, mandou uma risada, deve estar rindo aqui dos nossos perrengues. Pois é. E eu quero perguntar, cara, uma parada pro Hugo, porque você já foi pra Rússia, né? Já. Como é Pra que foi Rússia? esse lance? De você na Rússia? O que você fez? Como é que foi esse lance de você ir pra Rússia, cara? Não, Você foi pra Rússia, Gabi? Só te interrompendo. Não, fui na Ucrânia. Nossa senhora. Foi vizinho. A gente foi ele. longe, É, nossa. Foi na Rússia disfarçado. Foi. Onde a Rússia A gente tá aqui na onde estão guerra. tentando fazer virar A Rússia agora. ideologia é quase a mesma, mas a gente disfarça, a gente faz de conta que não é. Entendi. Mas foi o seguinte, né? Meu irmão fez o saudoso Ciência Sem Fronteiras, que nem vocês dois fizeram. Só que o país que ele escolheu pra fazer foi a Noruega. Pode escrever. Nossa senhora, o frio. Ele pegou menos 18 lá, se não me engano. Ah, eu peguei menos no Eu também Canadá. peguei menos. Peguei O menos pessoal 24. falou pra ele que pegou um ano quente. Eu peguei menos Só uma 24 jaquetinha no jeans, Canadá. então. Eu peguei menos 24 na Eles falaram Islândia. Sensação de menos 30, né? Foi Aí a baba congelada. meu pai chegou, né? Ele que planejou a viagem pra Europa e falou, seu irmão tá lá, né? Vamos visitar ele lá. Tá bom, vamos. A gente aproveita e dá uma voltinha ali pela Europa, né? Óbvio, não. Uma voltinha pela Europa, Mas já né? tá ali Vamos ali mesmo, dar uma voltinha pela Europa. Basicamente. Que depois você vai até lá, se você não der essa voltinha, você nem foi. É. Exatamente. Aí na pergunta ali, tá, aquela coisa, ele, né, tentando traçar um. Né, quem programa é ele, eu não programo nada. Quando é ele que tá na frente, então, nem dinheiro eu levo. E coisa boa, hein? Aí é bom. Patrocinado é bom. Pai O trouxe Ciência Sem Fronteira foi bom porque foi patrocinado. Aí- Agora na Também Austrália foi patrocinada. difícil. A gente chegou lá e tal, aí antes da gente viajar ele perguntou, né? Ele fez a seguinte pergunta, perguntou pra mim e pro meu irmão, né? O que vocês preferem, ir pra Amsterdã ou ir pra Moscou? Difícil. Eu amo Amsterdã, mas hoje em dia eu falaria Moscou. Porque você Hoje já em foi dia pra não, né? Amsterdã. Porque tá em guerra. Não, mas Moscou não tá em guerra, Não, não. vai. É só na Ucrânia. Não, pode, claro. Aí ele perguntou isso e tal. Isso foi em 2014, né? A gente tava lá na época da Copa. Pode escrever. gente E eu tava- tava retornando pra cá. Você tava E eu tava indo. A gente tava indo Que pra... isso, a gente tava num colapso Não, de não, idas foi e vindas. 2016. Quando eu 2015. voltei, 2015, ela quando voltou eu em voltei, 2014. você tava aqui ainda. Você tava aqui. Não, Dudu a tava gente aqui. foi em 2015, em setembro A de gente foi 2015. em setembro de 2015 Isso. e voltou. Eu voltei em setembro de 2016. Eu voltei em junho de 2016, voltei antes. Aí, beleza, né? Meu pai fez essa pergunta e a minha resposta pra ele foi a seguinte: bom, quando a gente for de novo pra Europa, se algum dia a gente for, né? Já que faz parte dos planos, a gente sempre sonha em voltar na Europa, né?
é mais fácil pra Amsterdã que pra Moscou, porque Moscou é meio complicado, Sim. né? Sempre o meu pensamento é esse. É verdade. Onde é mais fácil ir da onde eu tô agora? É, Moscou é mais complicado você ir pra lá. Pô, eu não falo russo, nem tenho pretensão de aprender. Né? Eu já tentei aprender. Russo? Porque eu tinha uma amiga russa. Eu A gente só bebia aprendi vários- duas Tá. coisas, espassiva e outra palavra, que eu não posso falar aqui. Aí chegamos e tal, aí um amigo do meu irmão, que morava com ele na Noruega, né, morava no mesmo prédio que ele, falou, cara, eu vou estar na Rússia nesse período que seu pai e seu irmão vão estar aqui. Se vocês quiserem conhecer Moscou, eu moro lá, eu apresento a cidade pra vocês. Aí sim. Né? E ele ainda falou, é bom vocês irem com alguém que já seja de lá, porque quando você chega no aeroporto, o taxista, ele pega você, ele dá uma volta maior com você. É o carioca, é o Volta carioca. o mundo, né? Mas em Ah, todo O carioca na Rússia, Aí eu falei que ele tem. falou isso, aí falou, o pessoal, né, cobra mais caro pra outras coisas, corre o risco de roubar sua carteira na saída do A aeroporto. pessoa Todos Olha, os lugares pickpocket. tem isso. Falando essas coisas assim, aí eu virei e falei assim, bom, tô indo pra Moscou ou pro Rio de Janeiro? Né? Aí a gente foi pra Moscou, ele foi lá, buscou a gente no aeroporto, deixou a gente no hotel e tal, levou a gente pra conhecer os pontos turísticos. E no dia seguinte, né, ele falou, ó, hoje eu mostrei pra vocês a cidade, né, primeiro ele mostrou tudo, e a gente descobriu que o hotel era quase que na esquina da Praça Vermelha. Pô, bem localizada a parada. Era muito bem localizado, a gente não sabia. Era basicamente uma linha reta, a gente chegava na Praça Vermelha. E aí, beleza, ele mostrou tudo, né? Levou a gente naquela estação de metrô que tem, que são mais de 100 metros de profundidade. E mais um monte de coisa. Ele foi mostrando tudo pra gente que tinha pra mostrar de Moscou. Tudo turístico ele já fez ali naquele dia. No dia seguinte, a gente, meu pai, que é rato de shopping, descobriu que... Descobriu não, né? Ele viu naquele dia ali que tinha um shopping do lado da Praça Vermelha. Uhum. Então vamos passear no shopping, já que à noite a gente vai pra um barzinho com esse amigo do meu irmão. Tudo bem, fomos passear no shopping. A gente saiu do hotel e fomos andando, né? Foi até estranho, porque foi a primeira vez que eu vi algo... Assim que você fala de máfia russa, essas coisas, você já tem aquela imagem e tal. E literalmente, eu não sei se era máfia, o que era que tava ali, mas a gente passou na frente de um hotel que tava cheio de segurança a cada esquina e a gente passando, os caras passando rádio um pro outro. Ó, tô passando 3 pessoas assim, não sei Eles o quê. são armados até os dentes, como a galera fala. Tava de terno, não dava pra ver assim, né? Mas... São armados com classe. São armados com classe. Né, a gente passou a porta do hotel fechada, não podia entrar ninguém, tinha gente esperando e uma fileira de carros gigantesca assim na frente do hotel. A gente passou, atravessamos uma avenida gigantesca, tinha uma avenida, devia ter umas 12 faixas diferentes, todas em um sentido só. A gente foi, chegou na Praça Vermelha e tudo, a gente voltando pelo mesmo caminho. A gente espera o sinal fechar para poder atravessar de novo a faixa. Quando a gente atravessa, o guarda vai lá e apita pra gente. Como assim, gente? Na volta, a gente voltando, o cara apitou pra gente, né? E começou a brigar com a gente em russo. Maneiro. Você assim. E a gente com aquela Ok. cara de cachorro. Sabe quando você começa a brigar com o cachorro que ele fica com aquela cara assim de lado? Os três assim, olhando pra cara dele. Tipo, Isso, um cara, 2 metros e pouco de altura, forte, né? Falando um monte de coisa, botando o dedo pra gente, não sei o que. E a gente com aquela cara assim. Sem entender nada. Aí ele foi e apontou, né? Quando ele apontou, a gente viu, não podia atravessar aquela avenida por cima. Tinha um acesso subterrâneo pra você atravessar a Tipo, avenida. aquela coisa de metrô. É, tipo isso. Mas tinha um sinal, uma faixa de pedestre e você não podia atravessar? Não tinha faixa de Mas pedestre. aqui é tudo Mas em tinha um russo sinal. também, aqueles símbolos todos, né? Não? Russo, né? Era tudo em russo. Moscou é em russo. Me Não? disseram que Ah. São Petersburgo ainda tem placa em inglês, mas Moscou é tudo Entendi. russo. Até no aeroporto é em russo. Tá Na vendo, Hungria hein? também era tudo em complicadíssimo essa húngaro. parada. Né? E a gente foi e ficou. Quando o cara apontou assim pro negócio que a gente viu lá, aquele negócio, tá, era por ali que a gente tinha passado. Não, beleza, obrigado, hein, desculpa. Pô, cara, velho. Não. E ele Felizmente. com aquela cara indignado, querendo brigar com a gente, e a gente olhando assim, daqui a pouco a gente vai ser preso na Rússia, né? E não volta mais. Não, aí Vai eu pra vou ser Sibéria, vai ser Depois disso. deportado na Sibéria. Inclusive, tem um relato aqui, ó, que você deu um isqueiro pra um amigo seu. Renan Lewis tá falando que perdeu no carnaval de BH. Porra, Renan, eu já ia falar assim, quero, cadê? Me passa essa parada. Pô, mas eu dei um Felizmente, isqueiro se for. bonitaço da Rússia pra ele. Que vacilo, jovem, que vacilo. Pergunta ao Durval se ele dubla o Sheldon da série The Big Bang Theory. Manda um beijo pra Gabi. Igor Stravinsky. Que papo é esse? Sei. Você De do onde surgiu esse papo? Não. Então, Não entendi nada. é os Você é mistérios da igual o Sheldon. mente.
Não, sei lá, a dublagem do Celton parece com a minha voz aqui Não no sei, Brasil. Eu também não faço ideia. Pra mim fica aí no questionamento. Ficou no questionamento. Então eu vou lançar outro pra você. Como são as faculdades na Austrália? Bruna Alves está perguntando. Lá na Austrália, eles têm a faculdade pública e eles têm poucas faculdades, são 12 ou 16 públicas, mas algumas poucas universidades, né? Mas algumas poucas universidades particulares, assim, geralmente ligadas à igreja. E o estrangeiro paga, obviamente, e a pessoa dá... O que eu achei muito legal, porque o cidadão paga também, mas você não paga na frente, assim, ou de mensalidade. Depois que você forma, vem descontando no seu imposto do salário, assim. Tipo, como se fosse o INSS, aí vem também descontando a faculdade que você fez. E eles só cobram... Sofisticado fiéis deles, né? Cara, e é muito bom. E eles só cobram se você... E eles só cobram... Turista. Não, eles só cobram se você ganhar acima de tal valor. Tipo assim, formei e não consegui um emprego legal, tô trabalhando, tipo, no McDonald's, igual eu trabalhei, sofrendo. Sofri bastante. Nem um mês, eu nunca mais quero pisar dentro do McDonald's. Parou de comer McDonald's depois dessa experiência. É complicado. Mas se você não estiver ganhando acima de tal valor, eles não cobram. Você fica ali, a dívida fica ali, e se você ganhar um dia, você paga. Se você não ganhar acima do valor, você não vai pagar. É bem interessante. E para estrangeiro eles cobram e não cobram barato, é caro. A mesma coisa no Canadá. Inglaterra tem essa vibe também, é caríssimo, mas tipo, student loan, né, eu acho que chama. É isso, você tem que receber um determinado valor, começar a trabalhar para você, de fato, pagar. Você pode fazer isso. No Canadá, por exemplo, você pode pegar, né, esse empréstimo estudantil lá, que é tipo um FIES mesmo. O canadense, né, a pessoa canadense. E eles pagam, tipo, 1/3 do valor. Ou que eles cobram, é super subsidiado. Porque no Canadá também as faculdades são públicas. Assim, em grande maioria, tem faculdade particular. E tem os colleges que geralmente são particulares, que são meio que tecnólogo, meio que um IF, assim, sabe? É um negócio meio assim. Mas pro estrangeiro é caro, é bem caro. Inclusive, a gente tinha pensado em ir pro Canadá, quando estava pensando pra Austrália, só que no Canadá você só pode trabalhar se você fizer pelo menos um college, que você não pode trabalhar fazendo curso de inglês, por exemplo, e é muito caro. Fica muito caro. Isso aí eu tô sabendo. Na Austrália dá pra trabalhar fazendo curso de inglês. Na Austrália dá pra trabalhar fazendo curso de inglês. Puxa. Você pode trabalhar 24 horas agora, a legislação nova. A gente chegou lá, podia trabalhar 40. A gente conseguiu trabalhar 40. Porque eu não quis ficar, mas eu conseguiria renovar com um visto do Covid, assim, que eles ainda estavam tendo. Você podia renovar mais um ano e só trabalhar, sem estudar. Mas aí a gente resolveu vir e tal. Foi bem pesada a experiência no McDonald's, assim. Trabalhei de madrugada. E como é que é a vibe da galera lá? Os australianos, eles são meio brasileiros, assim. A galera bebe muito. Bom, né? A galera bebe muito, festeira, sabe? É uma galera que... Mas assim... Mas tem umas coisas muito bizarras. Eles andam descalço pelas ruas, o quê? Assim. É muito comum, é muito comum. Esses dias, Samuel até me mostrou um vídeo de uma mulher, de uma brasileira, fazendo... Vou contar quantos australianos descalços eu vou ver hoje. E ela foi fazendo. Eles andam descalços. Você vai no metrô, a galera tá descalço. Você vai no mercado, a galera tá andando descalço. Eles andam descalços. Pra já calejar o pé quando toma uma mordida de E é quente igual aqui, né? Tipo, tá dando 40 graus e os caras estão descalços na rua. Não tem explicação, assim, sabe? É que o asfalto não queima, não, né? Não, já é casca, né? Já é casca o pé deles. Você falou e Renan falou do isqueiro, eu lembrei de uma coisa. Quando eu comprei esse isqueiro, foi numa loja lá em Moscou, que eu tava conversando com meu pai, né? A gente conversando em português. O dono da loja parou do meu lado e virou e falou assim, brasileiro? Ele falou em português pra mim, né? Mas ele era russo? Ele era russo. Aí eu falei, sim, brasileiro. Aí ele começou a falar em português comigo, né? Ele adora o seu país, não sei o que e tal. E virou e falou, aí aquela coisinha que todo gringo, quando conhece um brasileiro, fala, futebol, samba, não sei o quê. Aí, nessa ele quebrou um pouco, né? Que ele virou e falou assim, Pelé. Aí eu olhei, Pelé, né? Dando aquela risadinha meio sem graça. Ele, Pelé não, Roberto Carlos. Aí na minha cabeça no primeiro veio o cantor, né? Eu lembrei do jogador de futebol. Não cantou, não? Mas o meu assunto foi exatamente esse. Cantor ou jogador de futebol? Eu fiz a mesma coisa. Primeiro cantor, depois jogador de futebol. Aí ele foi e mostrou a foto dele com o Roberto Carlos, jogador. Caramba! Que era amigo dele, na época que ele jogou na Rússia. Ele jogou futebol, cara. Ele jogou na Rússia e tal. Aí conheceu o cara na loja lá e tal. Aí
E ele conversando em português comigo, eu falei, gente, eu nunca imaginei que eu fosse falar português na Rússia. Doideira. Com o russo, né? Com o russo. Com o russo. Cara, eu acho que chegou numa hora que a gente tem que iniciar nosso papo sobre perrengues de viagem. Eu acho que vocês já compartilharam alguns, né? Bastante. Porém, eu quero abrir agora essa vibe. Então abre você contando o seu. Eu já contei, cara, que o meu, assim, é nos perrengues. Eu não era uma pessoa, quando eu fui, eu não era uma pessoa tão aventureira ao ponto de, vou viajar sozinha, sabe? Eu acho que hoje eu faria muito mais. Então, os meus são mais esse tipo de coisa, tipo assim, ir pro lugar não conseguir voltar, essa vibe. Entendi. Teve uma vez que eu fui pra Amsterdã com 2 amigos e o que acontece? Um deles fez o booking lá da passagem, né? E ele falou, não, a gente vai embora hoje, tranquilidade total, a gente torrou todo o nosso dinheiro, né? Nos pubs, nas paradas, tranquilidade. Chegamos no aeroporto, aí a jovem lá, a atendente, não, é pra amanhã. E a gente tava sem, aí tem uma foto, a gente, um monte de moeda na mão, sabe? Aí a gente conseguiu só pro amanhã seguinte e a gente, vamos ficar aqui moscando no aeroporto, a gente tá em Amsterdã, cara, o último dia. Fomos para o pub, meu amigo, tô com um cartão de crédito aqui, eu falei, então é isso aí. Então foi um perrengue incontornável, né? Foi incontornável. Não, esses negócios da passagem também, eu sou a pessoa do planejamento, né? E geralmente dá certo. Mas nem sempre. Então já aconteceu de eu comprar uma passagem pra, tipo assim, dia 15, meia-noite. E aí, tipo, chegar no dia 15 mesmo, só que já era meia-noite do dia 16 e descobri que a minha passagem tinha sido pro dia anterior. Meu Deus. Que beleza. Mas era de ônibus. E aí o pessoal, só que era na Polônia. Então, assim, pra se comunicar, sendo que a gente brasileiro que Super tenta legal. falar inglês e a galera da Polônia tentando falar inglês, eu tentando entender o que tinha acontecido, porque eu não tava nem entendendo porque que eu não podia embarcar no ônibus. E eu tinha comprado pra mim e pra mais 2 amigas. Então, tipo, eu então fiz foi uma todo situação mundo parecida. passar o perrengue. Eu que fui o seu amigo, no caso. E aí a gente teve que dormir na rodoviária, porque a gente já tinha feito o check-out do hostel, a gente teve que dormir na rodoviária, a gente ia da Cracóvia para Varsóvia. E aí, chegando lá, a gente conseguiu trocar para outro dia de manhã, mas ficamos lá lindos e planos, tem a fotinha assim da gente. Aí você dormindo. aprendeu Sempre tem aquela com 24 fotinha anos marcante. que quando dá meia-noite vira o dia. Eu já sabia, mas sabe quando você tá comprando? Aí eu falei, vou comprar para 11 e pouca. E aí você vê, não, mas tem pra meia-noite tanta, dá pra aproveitar um cadinho mais nesse dia. E aí você, tipo, não se toca que, não, eu tinha que, tipo, pular o dia e ver o mesmo horário no outro dia. E quando você tá planejando muito rápido, você planeja tanta coisa, que pequenos detalhes, às vezes, acaba passando desapercebido. É por isso que eu não gosto de planejar nada. Vulgamente mesmo. Eu erraria fácil, assim, no meia-noite. Agora, eu no Canadá, por exemplo, eu passei muito perrengue nas viagens que eu fiz pra fora, né, pros Estados Unidos. Quando eu fui a Nova York, fui assistir um show da Sarah Bareilles e eu cheguei primeira coisa que eu cheguei atrasado, muito atrasado assim no aeroporto de todo o trânsito, né, de sair da cidade que eu tava para chegar em Toronto, de Toronto. E aí, em Toronto, você faz a imigração nos Estados Unidos em Toronto, você não faz nos Estados Unidos. E aí você pega como se fosse voo doméstico. E aí eu cheguei, faltava tipo assim 40 minutos para acabar, para encerrar o embarque, né? E aí eu tava muito agitado. Aí eu cheguei, os guardas, o pessoal da fronteira americana, sempre muito simpáticos, né? Primeira vez que você vai para os Estados Unidos? Sim, senhor. E já tá chegando atrasado, que coisa, hein? O cara me esculachando assim de cara na viagem. Ele tá achando que é londrino, chega sempre pontual. Aí eu peguei o celular pra mostrar um negócio, ele tira o celular daqui, young man. Aí eu, gente, que é isso, né? Porque meio que me chamando de garoto, assim, de moleque, alguma coisa assim. Eu fiquei meio... Aí o cara, sério, porra, eu tremendo, né? Falei, daqui a pouco ele não vai nem aprovar minha passagem, minha entrada nos Estados Unidos. Aí fui pra Nova York. Aí cheguei no aeroporto, foi acho que o LaGuardia, que não é o internacional, e fui para caçar aí eu fui de metrô, essas coisas todas. Fui caçar o hostel, que eu tinha arrumado, tinha visto um hostel. Cara, metrô em Nova York é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. É mesmo, nunca fui lá. Eu também nunca fui lá. É uma imundice, é muito sujo. Você vê que É pior do que o de Paris? Eu não conheço Paris. Não, o de Paris não O de sujo, Paris é não. tão sujo. Que isso, gente, tem um cheiro peculiar. Não, mas não é tão Mas aí é sujo. do francês, é o cheiro É o francês. cheiro deles mesmo. Entendi, perdão aí pra quem... Pode ter francês assistindo a gente. Não, fala cara, essas coisas não. tem umas Vai ter que ser um paradas muito francês que fala bizarras. português pra eu poder estar entendendo o que a gente tá falando. Cara, o metrô de São Paulo dá de 10 no metrô de Nova York em Chocado. qualidade, né? Obviamente, em Nova York as linhas vão pra todo lado. Hoje não tem linha, você pega ônibus que é integrado e tudo. Isso, mas
E aí, aquilo, o pessoal, tipo, muita gente pedinte, as coisas assim, um negócio muito complicado. Aí fui eu pro hostel, né? Consegui chegar, aí tava interditado a estação, eu tive que voltar andando um tempão no hostel, cheguei no hostel, aí fazia querendo fingir, né? E eu com a minha mala assim, por Nova York, minha malinha e tal. Tava sozinho? Tava sozinho, fui sozinho. Aí eu cheguei no hostel, tava eu e um alemão no quarto. Do nada, o jovem fica nu no quarto e fica andando nu pelo quarto. O jovem não quero ser o senhor. E conversando comigo. E eu, o que está acontecendo aqui? O cara pelado, falando comigo, e não sei o quê, e que já veio a Nova York várias vezes, e blá blá blá. E eu, sim senhor, aqui, olhando pra cara dele, e assustadíssimo. E depois eu descobri que é comum que os alemães, eles fazem esse tipo de coisa de ficar nu na frente dos outros. Que isso, gente? Eu tava nunca soube dessa parada. Ficou ali no quarto nu, foi dormir nu, e eu assim, gente, o que vai acontecer? Fiquei temeroso. E era um cara mais velho, devia ter uns quase 50 anos assim. E eu fiquei assim, assustadíssimo de cara. Não, esse é obscuro. Essa história é obscura. E eu e ele no quarto, apenas, assim, não tinha mais ninguém. Você dormiu essa noite? Eu não ia conseguir dormir, não. Eu dormi. Encostado na parede, né? Daquele jeito. Mas já teve perrengue de hostel? Já passou por vários também, né? Você tava na sua vibe do mochilão. Não, até que não. Só tive perrengue de pegar hostel ruim, mas assim, de uma pessoa nua, nunca aconteceu comigo. Conversando com você, a luz estava apenas trocando de numa conversando com você. Assim nunca aconteceu. Já aconteceu de eu chegar num hostel na Tailândia e aí eu falar, pô, esse hostel é maneirinho, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, o hostel era um cômodo. A recepção era aqui e aqui eram as camas e lá atrás tinha um chuveiro e dois vasos sanitários, tipo, com a porta, cada um, mas era só isso. Que isso, gente? Ali mesmo a recepção, dali mesmo você entrava na sua cama e à noite nos visitou uma barata. A gente pegou a nossa arma SBP e começou a tentar matar a barata e acordava o hostel inteiro e a gente teve que trocar de hostel. Porque... O que é pior, um homem pelado ou uma barata? Fica o questionamento aí. Uma barata é fácil. A barata é fácil. Você tá doido? Um alemão. E com aquele pessoal com a característica de alemão, cara. Assim, o que tá acontecendo? Que fala brigando com você. E ele falava, mas ele tava conversando na moral, falando uma opção de coisa. E aí eu prefiro matar a barata. Comigo já aconteceu também na Turquia, de eu reservar um hostel pelo Booking mesmo, de super seguro, pagar, tinha reviews e tal. Chegar lá, não existia. Cheguei no endereço, não existia a casa, não existia. Que isso? E era o que lugar? Hostel. Era uma casa, que não era hostel, tipo... Isso aí é sinistro, as cegas assim, né? Aí eu cheguei... Estava onde? Na Turquia, em Istambul. Nossa Senhora. Foi uma maravilha. Que também não é um lugar não é um lugar muito seguro, não. Seguro. Nessa viagem, a minha amiga foi roubada, roubaram o celular dela, a gente foi seguida, foi o auge. É doideira. É isso. Mas o que importa é que... Gente. O que importa é que voei de balão na Capadócia. Verdade. É E isso. tem altas fotos lindíssimas. E qual foi o lugar mais maneiro que você foi, Gabi? Foi a Islândia. Ah, Porque é diferente de tudo que você pode ver em todos os lugares. E Você viu a aurora boreal. meu sonho ver. Caraca, Eu vi a aurora boreal. E a minha viagem foi perrengue, né? Você fala assim... Breve. Eu acho que eu não lembro de muito perrengue, porque as minhas viagens, em geral, elas são perrengue. Então, nessa viagem da Islândia, eu lembro que eu fui com 6 meninos. E a gente alugou, tipo, 2 carros. Eu lembro dessa história. A gente alugou 2 carros pra poder dormir no carro. Então, a gente dormiu, porque lá é o país mais caro. É um dos mais caros. Todos os países nórdicos lá, Noruega, Finlândia, Islândia, são os mais caros e a moeda é muito cara. Então, tudo é absurdo de caro. E é muito difícil você fazer um planejamento de viagem, porque do nada tem uma nevasca. E aí você não pode ir por aquela estrada, então você não sabe onde você vai parar no mesmo dia. Tipo, você tá... Aí você pode chegar... Você foi no inverno, né? Na primavera. Então, amanhecia, tipo, 4 horas da manhã e anoitecia meia-noite. Perguntei porque quando Meia-noite você não, eu fui no verão, então eu não peguei esse perrengue de pegar na Mas você nevasca, não. ficou muito dia, não ficou? Quando você estava lá no verão? Ficou um tempão de dia? Não anoitecia não, na cidade que eu tava. Não anoitecia. Essa loucura aí. Maneiro, tenho vontade de ter essa experiência. 3 horas da manhã, parecia 5 horas da tarde aqui. Fica no sol. Fica E sol. era o mais escuro que chegava. No Canadá, tipo, onde eu tava, fica claro até 10 da noite no verão, mas anoitece. E no inverno, 3 horas da tarde, é uma depressão, né? Porque 3 horas da tarde tá escuro. A gente Isso aí é chegou lá na Deprimido. cidade, a gente foi pra cidade que meu irmão fez o Ciências Sem Fronteiras dele, né? A gente chegou lá, era 10h30 da noite, parecia 2 horas da tarde aqui. Loucura. É bizarro. Que loucura, cara. E lá na Islândia a gente, tipo, só ia dormir quando o sol baixava realmente.
E assim, acordava quando o sol nascia, tipo 5 e pouco da manhã, já pra começar a dirigir. Porque essa viagem é pra você fazer dirigindo, porque você vai percorrendo. Porque tem, tipo, praia, lago congelado, vulcão, cachoeira, muito massa. coisas assim pra ver. E na noite você vê a aurora. E aí, quando a gente foi, a gente falou, bom, é muito caro, a gente não sabe onde a gente vai parar. Então, não vamos alugar hostel, vamos simplesmente dormir no carro. Como é que você vai dormir no carro num país frio, minha querida? Então, aí a gente Ficar falou, a noite inteira com o carro ligado no aquecedor? Vou explicar agora. Acabou a gasolina no meio do nada. E aí, falamos assim, não vamos pegar motorhome. Porque no motorhome a gente não vai conseguir ir nos lugares mais radicais, subir e tal. Vai ter que ficar mais devagar. A gente, não, vamos pegar só 4x4. E aí, a gente simplesmente levou o saco de dormir e dormia com a máxima quantidade de roupa possível dentro do carro. E o que a gente fazia era ligar o aquecedor. E a gente tinha pegado carro a diesel. A gente ligava o aquecedor de 10 horas da manhã até 2. Nossa. A gente acordava sem conseguir respirar, com tudo abafado. E a gente falava, é a hora de desligar o aquecedor. Aí a gente desligava o aquecedor. Aí o nosso despertador era 4, 5 da manhã, a gente congelando. Tipo assim, já dormimos. A gente dormia todo dia, a gente fazia o mesmo processo. Ligava o aquecedor até metade da noite, acordava sem conseguir respirar. Coragem, porque tava tudo fechado. E desligava o aquecedor e era o tempo que o carro tava muito quente até ficar super frio. A gente falava, beleza, agora a gente já pode seguir viagem. Tipo, e foi uma parada que a gente passou perrengue mesmo. A gente levou cup noodles. E a gente comprou, acho que, pão, presunto e queijo e mortadela e ketchup. E era o que a gente comia. Ah, não julgo, também já fiz. É porque a gente comia, tipo, cup noodles de almoço e janta e os lanches, os snacks eram sempre, tipo, um misto. E quantos dias durou essa aventura? 6 dias. Nossa, e a coluna, gente? 6 dias. Mas eu tinha 22, 23 anos hoje em dia, eu não faço isso. Mas valeu muito a pena, porque a gente conseguia caçar a aurora, realmente. Porque o ideal é você estar no meio do nada. E o que aconteceu foi que a gente foi parar dentro de uma nevasca. Foi maravilhoso. Mas eu vou te falar um negócio. Eu não tô mais tão jovem. E agora pra Austrália, eu fiquei mais de 2 dias viajando, sem dormir mesmo, cama, nada. Era banco de aeroporto, por conta do planejamento de tentar economizar. Eu poderia ter ido pelo Chile e gastado, tipo, menos de um dia. E eu fiquei gambiarrar a viagem. Uma viagem que eu ia do Rio para Londres, de Londres para Singapura, de Singapura eu chegava em Brisbane. E, cara, foi... Mas você conseguia pelo menos descer do aeroporto, dar uma voltinha na cidade? Não, e a gente ia fazer isso em Londres, só que ficou muito curto por conta da questão da... Escala. Não é escala, mas a questão da fronteira, de passar, porque todo lugar que você desce tem que passar no raio-x e blá blá blá. E aquela ainda coisa. sair do aeroporto e ir pra cidade, geralmente é longe. Não, né? e se a gente fosse sair do aeroporto, a gente ia ter que passar pela fronteira com os policiais pra falar, porque a gente ia fazer em Londres. Então não ia dar tempo. E o aeroporto de Londres é muito longe. Também. É muito longe. É uma viagem pra você chegar lá. Você já conhece tudo, né, jovem? Não, eu falei que é chatíssimo a imigração de Londres. Sim, achei que era a cidade. Porque eu voltaria agora lá pra fazer Eu achei a França pior, viu? De França eu fui de boas, tranquilidade. Eu acho que o mais chato foi Inglaterra mesmo e Estados Unidos, porque todas as vezes que eu fui, abriu minha mala. Não, eu tive mala extraviada. Esse aí eu nunca passei, graças a Deus. Nem sei o que eu faço com a mala extraviada. Toda aberta e extraviada. Aí eu tava indo pra Toronto, fui parar em Vancouver, que é do outro lado do Canadá. E no inverno eu só tinha um casaco. Eu, tipo assim, Jeans. Não, eu tive que ficar dentro de casa 2 dias sem poder sair, no aquecedor. Não, o casaco era o casaco. Eu tinha levado o casaco de frio mesmo, eu sabia. Mas a minha sorte é que, tipo, eu tava com essa roupa assim, e aí eu fiquei 2 dias em casa porque eu não tinha muito o que fazer. Porque eu tinha uma calça e uma legging que você coloca pra esquentar e esse casaco pra você ir. Eu fiquei 2 dias esperando a mala voltar. Aí eles vêm, cara, e na maior cara de pau te dá um bilhetinho, tipo, na próxima viagem vamos te dar 20% de desconto. Que próxima viagem, caralho? E tem 3 meses de validade. 3 meses eu vou viajar pra onde pra ganhar 20% de desconto? Eu sou brasileiro, gente, eu sou americano. Não, esse negócio de fronteira chata, outro perrengue que eu passei, não foi diretamente eu, mas quem tava comigo. A fronteira que é muito chata, e pra gente não, porque a gente é brasileiro e a gente é muito privilegiado com o nosso passaporte. É chato pra entrar nos Estados Unidos e tal, pra conseguir visto, mas pro resto do mundo o nosso passaporte é muito bom. E é a do Chile. Eles não deixam ninguém passar. É mesmo? Eles não deixam os bolivianos passar. Você passou por lá de carro, né? Passei por lá de carro, mas eles são muito chatos. O Chile não tá no Mercosul, né? Não, ele tá no Mercosul. Não. Tá sim, mas a gente tem o livre passe lá. O brasileiro tem livre passe lá. Ele tá no Mercosul, sim. Só que a Bolívia não... É porque, na verdade, eu andei pesquisando. A gente acha que no Mercosul é tudo livre, mas não. Brasileiro pode rodar.
E o resto não. Cara, eu tenho certeza que a fronteira lá do Chile é muito chata, mas mais chato ainda é ter que encerrar esse episódio maravilhoso. Foi muito bom ter vocês aqui nessa volta ao mundo, né, de perrengues e paradas maneiras. E eu acho que a gente tem que fazer a parte 2 sobre isso, porque eu tenho certeza que vocês têm muito mais histórias pra contar. Muito mais mesmo. A gente se empolgou, acabou conversando várias coisas. Né? Exatamente, mas a gente vai continuar depois daqui, continuar. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente na nossa live hoje. Hoje foi Volta ao Mundo e semana que vem nós vamos fazer uma volta mais mística pelo universo. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, vai no meu Instagram, Julia Hu, pra você ficar atento a todos os temas dos nossos programas. E eu vejo vocês quinta que vem, 7 da noite.